Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje é a aula 20, a gente vai terminar o conteúdo do capítulo 9 do nosso livro, tá? Que fala sobre produto escalar. E hoje eu vou falar com vocês sobre projeção ortogonal, tá? Antes de definir, vamos considerar um probleminha. Suponha que eu tenha um vetor U, tá? E um vetor V também, dois vetores não nulos, tá? Para ficar interessante aqui. Vou pegar representantes desses vetores adequados de modo que eles tenham a mesma origem, tá? O problema é o seguinte, eu quero decompor esse vetor V, ou seja, eu quero escrever esse vetor V como uma soma de dois vetores, digamos, V igual a P mais Q, de tal modo que o vetor P seja paralelo ao vetor U e o Q ele é ortogonal ao vetor U, tá? Isso aqui é um problema bem comum lá na física, em que você tem, por exemplo, um vetor que representa um deslocamento de uma partícula ou um corpo, e você quer decompor esse movimento, né, em duas componentes na direção de cada um dos eixos ordenados, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos olhar geometricamente aqui como é que a gente vai obter esses vetores, tá? A gente vai projetar o V ortogonalmente sobre o U. O que isso significa? Significa que nós vamos pegar retas passando por cada um desses pontos do vetor V, tá? E essas retas têm que ser todas ortogonais ao vetor U. Então, em todo ponto do V, você vai traçar uma reta ortogonal ao vetor U, tá? No caso aqui, perpendicular, né? Se você olhar, então, essas retas vão interceptar o vetor U e, no final das contas, vão construir um segmento sobre o vetor U, tá? Lógico, eu vou em todo ponto do V, eu vou traçando uma reta perpendicular ao vetor U. Então, eu vou traçar então é como se eu estivesse traçando infinitas retas, tá? Perpendiculares a U passando por V, tá? É como se eu estivesse pegando uma lanterna, colocando aqui em cima do vetor V e iluminando lá para baixo. Aí esse vermelho aqui seria como se fosse a sombra que esse vetor V faz sobre o vetor U, tá? Então esse vetor vermelho aqui que eu vou denotar por P, deixa eu só mudar aqui. Então, esse vetor P é o vetor P que eu estou procurando aqui, ó. Note que pelo desenho dá para ver claramente que o P é um vetor que é paralelo ao vetor U, né? Agora, vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto de B. Vamos olhar aqui, ó, o vetor AB. Se você olhar pela regra lá do triângulo, que a gente aprendeu quando nós vimos como faz para somar dois vetores, a gente tem que P mais AB é o vetor V, tá? Isso implica então que o vetor AB é V menos P, tá? E note que esse vetor AB ele será perpendicular ao vetor U. Então, esse aqui é o vetor Q que eu procuro, tá? Então, quem são os dois vetores que satisfazem essas propriedades aqui, ó? O V ele é P mais Q, com P paralelo a U e Q ortogonal a U. O P vai ser o que a gente chama de projeção ortogonal de V sobre U, e o Q é a diferença entre o V e a sua projeção, tá? A gente vai denotar, nesse caso, a projeção de V sobre U, que é no nosso caso aqui eu chamei de P, dessa forma aqui, tá? Então esse aqui é um vetor, tá? Então se você olhar, a projeção é o vetor caracterizado por essas propriedades. Então a projeção de V sobre U é um vetor que é paralelo a U
E a diferença entre V e a sua projeção, né, é um vetor ortogonal a U. Então, essas são as duas propriedades que caracterizam a projeção de um vetor sobre outro. Tá? Como aqui na definição. Então, ó, seja U um vetor não nulo arbitrário e V qualquer também. Então, um vetor P ele é a projeção ortogonal de V sobre U quando P é paralelo a U e V menos P é ortogonal a U. Tá? Note que isso aqui, então, se eu usar a notação de projeção, vai ficar assim, né? Projeção é ortogonal a U e V menos a projeção. A projeção é paralelo a U e V menos a projeção é ortogonal a U. Tá? Então, geometricamente, é isso que acontece. Essa é a projeção de V sobre U. É o único vetor que é paralelo a U e tal que a diferença entre o V e ele é um vetor ortogonal a U. Tá? Usando os conceitos de produto escalar, a gente consegue dar uma fórmula para calcular a projeção de um vetor V sobre um vetor U, tá? Apenas em função de U e V, que é o que a gente vai ver agora nessa proposição, ó. É assim que a gente vai calcular, ó. Vai ser o vetor, vai ser o múltiplo de U, né? Porque tem que ser paralelo a U. E o número, né, que aparece multiplicando o vetor U, vai ser produto escalar de V e U dividido pela norma do vetor U ao quadrado, tá? Bom, vamos lá então. Para simplificar aqui a anotação, eu vou denotar por P a projeção do vetor V sobre o vetor U. Então, por definição de projeção, esse vetor P ele é paralelo a U e V menos P é ortogonal a U. Então, vamos lá, logo, vamos usar essas duas propriedades, tá? P ser paralelo a U é equivalente a dizer que existe um número real, que eu vou chamar de lambda, para o qual o P é lambda U. Tá? Vamos guardar isso aqui por enquanto, que já já eu vou usar essa igualdade aqui, tá? Agora a segunda propriedade. V menos P é ortogonal a U. Vocês lembrarem nas aulas passadas, isso equivale a dizer que o produto escalar desses dois vetores é igual a zero. Tá? Aí aqui, usando a distributividade, né? A gente fica com V escalar U menos P escalar U. Ou ainda, P escalar U é igual a V escalar U. Tá? Mas o P tá ali, ó, pintado de amarelo aqui em cima, ele é lambda U. Então aqui do lado esquerdo vai ficar lambda U escalar U. Isso é igual a V escalar U. Mas isso é equivalente... Bom, por escalar, quando a gente tem um número real, né? Vou multiplicando alguns dos vetores, posso colocar o número real para fora. Então vai ficar lambda U escalar U é igual a V escalar U. Agora, U escalar U, a gente sabe que isso é norma de U ao quadrado. Aí, isolando o lambda, a gente chega que o lambda é V U dividido pela norma de U ao quadrado.
Onde parou aqui. Então volta aqui nessa amarela aqui, ó. Essa igualdade amarela. Quem é a projeção? Então, portanto, a projeção do vetor v sobre o vetor u, que é lambda u, né? Ou seja, a projeção de v sobre u o lambda está aqui, ó, de azul, é o produto escalar entre v e u dividido pela norma de u ao quadrado. Esse número que multiplica u, né? Então acabou a primeira parte, né? Então essa aqui, ó, é uma fórmula fechada para a gente calcular a norma, quer dizer, a projeção de um vetor v sobre um vetor u. Tem uma segunda fórmula aqui, ó, que é a norma da projeção, né? Aí a norma da projeção vai ficar, a gente parte dessa fórmula, né, que a gente já tem para cara do vetor. Então também a norma da projeção de v sobre u é a norma de vu sobre norma de u ao quadrado u, tá? Note que isso aqui é um número real que está multiplicando o vetor v. Então isso aqui vai ficar módulo do número vezes a norma do vetor u. Aí agora virou uma conta envolvendo números reais, né? Módulo de uma fração, vai ficar módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador. Norma de u ao quadrado é sempre um número positivo, né? Porque o vetor u não é o vetor nulo, então o módulo desse número é ele próprio. Em cima continua o módulo do produto escalar, né? Então aqui, ó, norma de u, aqui embaixo tem norma de u quadrado, então vai sobrar só módulo de v produto escalar com u dividido pela norma de u, tá? Então, portanto, a norma da projeção de um vetor v sobre um vetor u, isso é igual ao módulo do produto escalar vu dividido pela norma de u. Certo? Bom, pessoal, a aula de hoje então era... A aula de hoje não, né? Esse vídeo estamos ficando por aqui. Aí nos próximos vídeos eu vou resolver exemplos com vocês, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter que saber é calcular a projeção, tá? Saber essa fórmula aqui, ó. Essa aqui é fácil de deduzir depois que você já sabe essa, tá? Até lá, até o próximo vídeo então.